Queria começar perguntando para o senhor o seguinte: o governo disse que vai economizar 70 bilhões de reais nos próximos 2 anos. Com isso, pergunta ao senhor, o arcabouço fiscal continua de pé ou não só há, como continuará havendo um claro e brutal desequilíbrio das contas públicas, professor? E isso no momento em que a economia está aquecida e deveria talvez registrar superávit, né? Um comentário que eu fiz há pouco. Ou seja, as medidas são tímidas e dão sobrevida ao arcabouço fiscal, mas não resolvem o dilema das contas públicas? É isso o seu ponto de vista, professor? É exatamente isso. Quer dizer, as medidas elas estão na direção correta, as medidas são positivas e a gente sabia que vinha medidas nessa direção, como a gente sabe que o arcabouço ele tem desequilíbrios e eles não vão ser encaminhados totalmente nesse mandato do presidente Lula. A gente já sabe que em 2027 novas medidas serão aprovadas, seja pelo presidente Lula, se ele for reeleito, ou por quem for eleito, né? O que a gente tem hoje não é um equilíbrio de longo prazo. Por que ele não é um equilíbrio de longo prazo? Porque tanto a regra de elevação do salário mínimo real, quanto a regra que vincula a regra de indexação dos mínimos condicionais com saúde e educação, os gastos mínimos condicionais que a União tem que ter com saúde e educação, essas duas regras, elas geram como resultado que o gasto público precisa crescer mais rapidamente do que a economia permanentemente. E o problema é que um crescimento do gasto público permanentemente além da economia não é um equilíbrio macroeconômico a longo prazo. Então, a gente tem que mudar a regra de valorização do salário mínimo, mudar a regra de indexação dos mínimos condicionais que devem ser gastos com saúde e educação, para que o crescimento da despesa pública ocorra ao longo dos anos a uma velocidade igual ao crescimento do gasto público. Na verdade, como a gente tem um déficit fiscal grande, durante alguns anos a despesa pública precisa crescer a uma velocidade menor do que o PIB ou do que a receita de impostos, para que haja um ajustamento fiscal, para que a gente construa uma posição superavitária, para que a dívida pare de crescer. A gente viu lá na conversa com o André Roncalha, quer dizer, acho que uma diferença que tem entre nós, ele falou, André, que o mercado está um pouco afobado, que o mercado tem um pouco de pressa. E o motivo dessa pressa é o seguinte: é que a economia brasileira é uma economia de juros elevados. E os juros elevados ocorrem pela nossa institucionalidade. Os juros não são elevados porque há uma conspiração do mercado com o Banco Central. Os juros são produzidos pelo funcionamento da economia, pelo próprio mercado. Não é o Banco Central que produz os juros da economia. Nós somos uma economia de juros altos porque tem motivos estruturais que explicam os juros serem muito altos no Brasil. Nós gastamos com previdência muito mais do que qualquer um dos nossos vizinhos. Eu não estou comparando o Brasil com a China, ou com a Coreia, ou com o Japão. Não, estou comparando o Brasil com a Argentina, com o Chile, com o Equador, com a Bolívia, com o Peru, com o México, com a Colômbia. Nós gastamos com previdência muito mais do que esses países. Nós gastamos com políticas sociais em geral muito mais do que esses países. Nós temos uma taxa de poupança muito menor do que a dos nossos vizinhos. Esses fatores todos geram em equilíbrio uma economia em que os juros são altos. O que é juro alto, gente? Juro é a medida do tempo. Quando o juro é alto, a gente não tem muito tempo. Esse é o problema. O juro alto que dá um sentimento de urgência nas pessoas, principalmente pelo motivo que você elencou agora. Até o meu colega André Roncalho lembrou aqui, a economia brasileira ela está no auge do ciclo econômico. A gente está vivendo agora um período de vacas gordas. A renda cresce mais do que a inflação, tem ganhos reais de renda. O desemprego está nas mínimas históricas.
Ou seja, a economia trabalha a plena carga. O nível de utilização da capacidade instalada da indústria está em níveis muito altos também. Todos esses indicadores sinalizam uma economia a plena carga. Em geral, se a economia está a plena carga, as contas públicas têm que ser muito superavitárias. Por quê? Porque a gente sabe que ciclo econômico existe. Às vezes a economia sobe, às vezes a economia cai. E se na alta do ciclo a gente está com déficit, imagina qual vai ser o déficit na baixa do ciclo. Então, esse é o problema.